Que a doce e maravilhosa paz de Jesus Cristo possa envolver cada vida, cada coração apaixonado por Ele, que está esperando o soar da trombeta para aquele glorioso dia em que adentraremos os portais eternos de glória e veremos face a face o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Deus me deu uma mensagem intitulada Socorro, minha casa está sendo atacada. É o tema da mensagem para esta noite. Aleluia. Quero louvar a Deus pela bênção da oportunidade de estar aqui juntamente com minha esposa. Dia 1º, agora de outubro, nós fizemos 37 anos de casados. Aleluia. 37 anos caminhando lado a lado. Colhi mais uma flor no jardim de minha existência no mesmo dia, porque casamos há 37 anos no dia do meu aniversário. E quero louvar a Deus por estarmos juntos aqui, irmã Cida. Juntos aqui, celebrando esta festa deste grupo Adonai, deste grupo abençoado, que já está de maior, aos 24 anos. Pastor Júlio Mafra, meu amigo de longas datas, muito bom estar aqui e poder abraçá-lo. Desfrutamos de uma comunhão maravilhosa que não é de hoje. Irmão Davi, os copastores aqui, irmão Jaime, que bom estar com vocês aqui. Deus vos abençoe. Irmão Gessé, sua esposa, irmã Carol. Algumas vezes orei para que Jesus te trouxesse para a casa dele. E eu e a minha esposa, essa semana lá em casa, nos alegramos. Porque Jesus ouviu a oração da sua mãe, da sua família, a nossa oração. Que bom estar aqui contigo, com a Carol, o irmão Júnior, a irmã Noemi. Deus abençoe esse grupo abençoado. Meu irmão que ali está, o Josias, minha cunhada Ana, meu genro Arlen, a Eliane, que está grávida, daqui mais uns dias, talvez uns 20 dias, o máximo, vai trazer o nosso segundo neto. A Ellen foi embora com o Davi, que já está com 9 anos de idade, estão em Portugal, já há 2 anos, mas Deus está nos presenteando com mais um neto. Desta feita é o Emanuel, está chegando, e nós estamos numa expectativa. E eu fui ali na casa da Eliane, e fui orar juntamente com a minha esposa, e pus a mão no ventre dela, e ele se mexeu, bem aonde estava a mão do vô. Isso é coisa de avô, né? Coisa maravilhosa. Deus abençoe. Irmãos, eu tenho tanta gente aqui que eu conheço, para citar o nome, mas os irmãos vão me perdoar. Os irmãos, através da pessoa do pastor Jair, da irmã Elisiane, da igreja presbiteriana, eu vou cumprimentar os assembleianos. Pode ser? Porque nós vamos todos morar no céu, né, irmãos? Amém? Lá no céu não vai ter esse nome AD, né? Não vai ter. Lá no céu não vai ter presbiteriano, batista, congregacional. Lá no céu vai ter salvos, redimidos, santos. Então eu cumprimento a todos os irmãos. Amados, eu até gostaria de ler todo o capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, mas eu vou ler apenas os 6 primeiros versículos e depois o versículo de número 18 e 19. Antes, porém, diga comigo: socorro! Socorro! Minha casa foi atacada.
Vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Versículo 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Para complemento, versículos 18 e 19, vamos ver o que diz a palavra de Deus neste texto sagrado. Diz assim: assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém? Tudo que eu lhe peço antes de assentar, que você toque no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga: socorro, a minha família foi atacada. Amém? Pode tomar assento. Confesso que fiquei tentado nesta noite, com essa linda apresentação e com os cânticos aqui abordados relacionados ao tema Ele Vem, fiquei tentado em pregar um sermão escatológico, um sermão sobre o arrebatamento da igreja, até porque Deus me deu graça de escrever, quando estava morando em Portugal, um livro de escatologia, e abordei desde o arrebatamento da igreja até o juízo final. Mas eu não quero desobedecer a direção do Espírito Santo de Deus. Nesta semana, por muitas vezes estive genuflexo diante da presença do Senhor, buscando um direcionamento, uma mensagem, e estava manuseando a palavra de Deus, lendo os textos sagrados, e nesta madrugada, eram 3 horas da manhã, o Espírito de Deus resolveu trazer ao meu coração a mensagem para pregar nesta noite. Às vezes Deus nos dá um mês antes, pastor Júlio, às vezes nos dá uma semana antes, mas às vezes nos dá, como num congresso em Blumenau, na sede, ele me deu só quando o pastor me passou o microfone, desceu a mensagem naquela hora. Mas nesta madrugada, o Senhor falou comigo com esta palavra, este texto sagrado. Davi, ele havia se ausentado de Israel, fugindo de um problema. O problema era muito sério, porque havia um rei chamado Saul, que já não tinha mais a direção do Espírito Santo na sua vida, e resolveu perseguir Davi. A Bíblia chama Saul de caçador de pulga, porque o próprio Davi um dia, lá na montanha fugindo, disse assim para o rei: tu estás me caçando como uma pulga que não pula mais do que 30 centímetros de altura. Davi se considerou insignificante como uma pulga, era um jovem ainda, mas Deus tinha uma chamada marcada na vida de Davi.
Davi. E quando Deus chama o homem, não há demônio que venha interceptar. Quando Deus escolhe o casal, quando Deus escolhe o teu filho, não tem para ninguém. O inferno se levanta, os demônios vêm a toda hora para atormentar, mas a bandeira da vitória é hasteada por aqueles que confiam no Senhor. Davi resolve ir para a terra dos filisteus. Parece um paradoxo. O único lugar da terra que o Davi não poderia ir era para a cidade de Gate. Por quê? Porque o seu arqui-inimigo que ele havia derrubado entre Socó e Azeca no Vale do Carvalho era um gigante filisteu e ele era de Gate. Davi podia ir para qualquer outro lugar, mas nunca para Gate. Mas foi para lá que o Espírito de Deus o conduziu. Coisa engraçada. Tem coisas que a gente não entende no dia a dia. Tem coisas que saem fora da nossa programação. Tem coisas que não está no script. Tem coisas que a gente nunca imagina. E geograficamente, Deus, Ele leva, Ele traz, Ele muda, Ele opera, Ele age como Ele quer. E Davi foge com parte da sua família e com 600 homens, acompanhado das suas famílias. Foge para a terra filisteia, e mais precisamente para Gate. Alguém chega para o governador de Gate, que havia 5 províncias na Filístia: Ecrom, Ascalon, Gate, Gaza. E lá em Gate estava Davi com os seus homens, era um exército. E chegaram para Aques e disseram: sabe quem está aí? Davi, o príncipe de Israel, aquele que matou o nosso gigante Golias com quase 3 metros de altura. E o rei Aques diz: traz ele aqui. Aí Davi usou uma técnica que mais tarde o apóstolo Paulo ensinou: se fazer de sábio com os sábios e de doido com os doidos. E o Davi chegou diante do trono onde estava sentado o rei Aques e começou a esgravatar. Deixava a saliva cair pelo canto da boca. E o rei, que tinha uma perspectiva pela notícia que fora lhe dado, que era o poderoso de Israel, o Davi que derrubou o gigante Golias, olhou para ele e disse: falta-me mais doidos aqui em Gate. Já tem tanto maluco, tanta gente fora da caixa. Mais um. Despediu Davi: vai embora, vai embora. Não quero maluco aqui. E o Davi saiu dando glória, saiu exaltando ao Senhor. Mas um dia, passou uma semana, um mês, o tempo foi passando, e Davi, na sua diplomacia, fez uma amizade com o rei Aques. Até um dia que o rei Aques mandou chamar novamente Davi e disse: estamos com um problema, e o nosso problema é com Israel, e é uma batalha travada lá ao norte. Nós vamos lutar contra o seu antigo rei. Nós vamos para lá e eu quero a sua ajuda, quero os seus 600 homens. Irmãos, existem situações na vida do ser humano, inclusive no casamento, para o marido ou para a esposa, que tem horas que nós não temos o que fazer. E Davi estava naquela situação: meu Deus, o homem que me deu guarida, o homem que me deu apoio, até me deu uma cidade chamada Ziclag. Como é que eu vou dizer não para ele? Eu não posso dizer não. Mas eu já vim fugido de Israel para não matar o rei Saul.
2 vezes tive chance. E agora? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que eu vou fazer? Olha, não posso fazer nada, vou junto. Enquanto eles iam caminhando, e Davi coordenando aquele pelotão de 600 guerreiros, homens experientes na batalha, Davi, eu acredito, a Bíblia não diz, mas nas entrelinhas eu entendo que Davi ia assim: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero lutar contra Israel. Eu tive a oportunidade de matar Saul lá naquela caverna, mas não matei. Até cortei o manto, peguei a bilha d'água, mas não matei, porque é o teu ungido. Como eu vou lutar contra ele agora? Tem misericórdia. De repente o rei Aques disse: alto lá, temos uma reunião de emergência. Se reuniram os 5 reis, os 5 governantes da Filístia, e os 4 perguntaram: Aques, quem é esse camarada aí liderando esse pelotão? Ah, é o meu amicíssimo Davi. É Davi que eu trouxe comigo com o seu pelotão de 600 homens. Não, vamos fazer uma votação aqui. Vamos ver quem concorda que ele vá. Já pensou se ele se vira contra a gente? A gente perde a batalha. E deu 4 contra 1. Só o voto de Aques. Lá vem Aques: Davi, me perdoa. Volta para Ziclag com os teus homens, porque os 4 governantes aqui não aceitam a sua presença, nem os seus homens. E Davi volta dando glória, Davi volta agradecendo a Deus, Davi volta louvando ao Senhor pela vitória é concedida. Só que Davi e os seus homens não esperavam. Quando iam se aproximando da cidade de Ziclag, há 3 dias ela fora atacada. Exatamente Ziclag, onde estavam as esposas daqueles homens, aonde estavam os filhos e as filhas, aonde ficou a família. Eles foram resolver um problema ao norte, mas do sul vieram os amalequitas. E aqui eu vejo 3 ataques que a família sofreu. Primeiro ataque é o ataque do inimigo. O inimigo, quando ataca, ele não olha se é só mulher. Ele não olha se são idosos. O inimigo, quando ataca, ele não vê se tem algum aleijão, alguém machucado, ferido. O inimigo, quando vem atacar a família, ele vem com tudo. E eles vieram e atacaram a casa deles. Casa na Bíblia pode ser uma nação, a casa de Israel. Casa na Bíblia pode ser uma província. Casa na Bíblia pode ser uma cidade. Casa na Bíblia pode ser uma construção. Casa na Bíblia pode ser uma família. E a casa do povo que estava com Davi foi atacada literalmente. A casa, a construção e a família. Lembre-se que o diabo não quer apenas contra-atacar a tua casa. O diabo não quer apenas atacar os móveis, as mobílias da tua casa. Porque ele sabe que se destruir a casa de um crente, ele vai fazer uma melhor do que aquela. E a gente tem notícias por aí de casas que o vendaval derrubou. Depois foi construído outra, até feito um prédio. Casas que foram inundadas. Quem não lembra das últimas enchentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná? Quem não lembra? Eu vi uma vez uma casa de um senhor e cheguei lá, estava todos olhando, a casa pegou fogo. E eu vi aquela casa em cinzas, lá no bairro Alto Arroio, perto do Campeche, em Imbituba. Eu vi a casa e o homem e a mulher lá fora com os filhos. A minha casa só deu para tirar o carro, ainda bem, mas a casa toda virou em cinzas.
Mas eu não vim nesta noite aqui falar sobre a problemática da tua casa material, do prédio da tua casa, do teu apartamento. Não, eu vim aqui nesta noite com uma mensagem para a família. Muito mais do que a tua casa, a sala da tua casa, a cozinha da tua casa, os quartos da tua casa, muito mais o inimigo quer atacar a família. A família é a célula máter da sociedade. E o primeiro ataque que Davi e os seus homens sofreram foi o ataque do inimigo contra a família. O diabo não está dormindo, o diabo está vivo e ativo no planeta Terra. O diabo não está dormindo de touca e nem está contente quando 2 nubentes vêm no altar para o pastor Júlio fazer o casamento. Não, o diabo não está contente. O diabo não está contente com as bodas de papel, com as bodas de prata ou com as bodas de ouro. O diabo não está contente. Cada ano que passa que você celebra mais um ano de vitória ao lado do teu cônjuge, o diabo fica endemoniado. Porque ele não quer ver você abençoado. Ele não quer ver o marido com a Bíblia na mão e a esposa lhe acompanhando com os filhos vindo para a casa de Deus. O diabo não quer ver tua família na escola bíblica dominical. O diabo não quer ver casais no grupo Adonai. O diabo não quer ver famílias trabalhando na obra de Deus. O diabo não quer ver famílias dedicadas ao ministério do louvor, da música na casa do Senhor. O diabo não quer ver famílias identificadas como obreiros na casa do Pai Celestial. Ele luta, ele batalha. Mas quando Davi chegou e viu que a sua casa fora atacada e dos seus homens também, e que tudo fora reduzido a cinzas, ele começou a chorar. Davi chorou tanto, e os seus homens, que já não havia mais força neles, eles não tinham mais forças psicológicas, eles não tinham mais forças, eram guerreiros tremendos, eram homens que manuseavam espadas, lanças e escudos, mas naquela hora suas forças se esvaíram. Não precisa salientar aqui que vivemos um tempo de casais deprimidos, vivemos um tempo de esposos que já não têm mais resiliência para ser o chefe do lar, para ir para o seu trabalho. Quando chegam em casa, já chegam frustrados, decepcionados, arruinados e muitas vezes dominados por uma depressão profunda. Mulheres que têm uma linda casa, seus móveis prediletos, tem tudo de acordo com as cores que ela desejava, mas de repente ela está fatalmente machucada por uma depressão. E lamentavelmente temos crente que qualquer coisa relacionada a isso diz que é demônio, mas não entende que um dos maiores profetas da Bíblia, um profeta de fogo chamado profeta Elias, que orava e a chuva caía, que orava e caía fogo do céu, que orava e milagres aconteciam, mas um dia ele resolve sair correndo em direção ao deserto, e não quis nem que o seu pajem, o seu moço que lhe acompanhava, o seu auxiliar, ficasse ao seu lado. Disse: fica aqui. E se embrenhou o deserto adentro. Por quê? Porque estava passando por uma situação como essa. João Batista, aquele que foi o precursor do Messias,
Um dia estava lá na prisão, ele que havia anunciado, ele que foi a voz do que clamava no deserto. Chegou alguns amigos para lhe visitar e lá na cela, a olhar como é que está, profeta João Batista. Estou debilitado. Vocês têm visto por aí um homem chamado Jesus? Procure ele. Vá lá conversar com ele. Diga que foi eu que mandei perguntar algumas coisas. Porque para João Batista parece que o teto da cela havia restringido, limitado o alcance dos céus. Mas eles foram lá e falaram com Jesus. E Jesus sempre tem, irmão Davi, a resposta. Pega mandaragabarachúria. Jesus sempre tem a resposta certa na hora certa. E Jesus disse: vai lá e diz para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados são curados, os paralíticos saltam, os mortos são ressuscitados e os leprosos são purificados. Jesus ainda está operando. O diabo pensa que já venceu todos os casais. O diabo pensa que já colocou em bancarrota os casais que servem ao Senhor Jesus. Mas ele está enganado. Ele é apenas um atacante das nossas casas. Mas ele está vendo que ainda tem maridos cheios do Espírito Santo. Ainda tem mulheres que louvam ao Senhor e que estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda tem filhos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Davi chorou tanto com os seus homens que perderam as forças. Mas ele ainda sofreu um terceiro ataque. E tudo isso, irmãos, ele não sabia o fim da sua família. Foi no momento, porque o diabo, irmãos, o diabo prepara o lugar, o dia e a hora para atacar. E ele não tem pressa. O diabo não tem pressa. O diabo não é um pistoleiro, um atirador que sai atirando assim, lá vão ter. Não. Ele fica marcando. Ele fica projetando. Ele fica estudando você. Ele vê que você sai da igreja no final de semana, no primeiro dia da semana fervoroso, glorificando, falando línguas estranhas. Ele já se arma para segunda-feira. Ele te aguarda na terça, na quarta, lá no teu trabalho, lá na vizinhança, lá entre os teus familiares. E o terceiro ataque que Davi sofreu foi o ataque inesperado, o ataque do amigo, o ataque de quem não poderia. Esposa, com toda a consideração ao seu papel de mulher ao lado do seu marido, o teu esposo às vezes aguenta bombardeio lá no trabalho, teu esposo às vezes aguenta desaforo, aguenta coisas terríveis lá onde está trabalhando. Mas quando ele chega em casa, ele não quer sofrer com bombardeio feminino, bombardeio da esposa. A esposa também, na sua resiliência, muitas vezes resiste até mais do que os homens, porque elas são resistentes. Mas ela resiste um telefonema desagradável, uma cunhada que liga, uma amiga que liga e que traz uma notícia ruim, mas ela não suporta quando o marido chega em casa e desabafa e descarrega tudo só porque o Zezinho ou a Mariazinha quebrou um copo, um talher lá dentro de casa.
Por amor de Deus, não deixe seu cônjuge sofrer. Por amor de Deus, eu repito, não deixe o seu cônjuge sofrer com o ataque do amigo, o ataque inesperado, o ataque de quem ele não espera. Esse ataque é doído. Sabe por que o ataque do amigo é doído? Porque o inimigo não sabe as tuas armas. O inimigo não conhece o teu arsenal. O inimigo não sabe o quanto tu suporta. Mas o amigo sabe. Quem vive debaixo do mesmo teto sabe da tua fragilidade, das tuas limitações, daquilo que você não suporta, que não gosta. Por isso Davi sofreu os 3 ataques: o ataque do inimigo, o ataque silencioso, que é o ataque da alma, e sofreu o ataque do amigo. Mas o versículo 6 termina dizendo: então Davi, todavia Davi, se esforçou no Senhor. Tem uma versão que diz que ele se animou no Senhor, ou se reanimou. E tem uma versão de Berkeley que diz que ele se apoiou em Deus. Na hora das crises, na hora dos ataques contra a tua casa, e quero enfatizar em alto e bom som, não tem ninguém aqui esta noite que possa se levantar e dizer assim, ó: a minha casa nunca foi atacada, pastor Eliel. A minha casa nunca sofreu ataque. O diabo nunca bombardeou o meu lar. A minha casa é perfeita. Olha, se tivesse alguém, algum casal assim, nós colocaríamos sentados aqui no púlpito. Aqui, ó. Mas ninguém vai sentar-se aqui, porque todos nós somos alvos do inimigo. Todas as nossas famílias têm sido atacadas diuturnamente. A vontade de Satanás antes da volta de Jesus é estrangular, dilacerar a tua família. De vez em quando o inimigo sopra nos ouvidos de alguns membros da família, dizendo assim: eu vou destruir vocês. Eu vou estrangular vocês. Esse amor, essa união, esse negócio de andar abraçado, esse negócio de almoçar junto com a família, esse negócio de desfrutar da comunhão, esse negócio de orar junto, de levantar de madrugada e dobrar os joelhos para buscar a Deus, esse negócio de ir para a igreja junto, eu vou acabar com isso. Mas enquanto o diabo projeta este mal, o Espírito de Deus resolveu hastear a bandeira ensanguentada do Calvário no teu lar, no teu território, na tua casa. E o Espírito de Deus está soprando, está dizendo: estes foram comprados com sangue do Cordeiro, estes têm marca do sangue na porta, nos umbrais e nas vergas das janelas. Na tua casa tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Pastor, Davi se esforçou do Senhor, foi só isso? O texto sagrado, na continuidade deste capítulo, versículo 7, 8, você vai ver que Davi consultou o sacerdote Abiatar. Sabe por que famílias estão em problemas seríssimos hoje? Porque eles procuram o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, porque contam seus problemas para pessoas não cristãs, porque ficam buscando solução em quem não tem a graça de Deus. E eu quero dizer nesta noite: quem não tem pressa vai à psiquiatria. Quem não tem pressa vai à parapsicologia. Quem não tem pressa vai aos cartomantos, aos futurólogos, aos futuristas. Quem não tem pressa vai na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Mas quem tem pressa da solução vai aos pés de Jesus Cristo.
Davi foi até o sacerdote Abiatar e disse: sacerdote, você pode pegar a história sacerdotal, porque eu quero fazer uma oração contigo. Ô pastor Júlio, quantos problemas que chegam para a gente depois de estarem fatalmente arruinados, depois de correr em tudo quanto é porta, falar, todo mundo sabe no bairro, na cidade, todo mundo no trabalho sabe. Daí lá vem para o pastor: pastor, a minha situação é degradante, é assim, assim. Por que não veio no começo, irmão? A Bíblia diz que aqueles que me buscam de madrugada me acharão, e tem gente que pensa que é só o horário da meia-noite até as 6 da manhã. E a exegese não é isso. Buscar a Deus de madrugada é antes de vir o problema. É isso que a Bíblia diz. Quem busca o Senhor de madrugada, quem busca antes de consumar o problema, antes de vir a tragédia, a fatalidade. E nesta noite eu estou aqui para dizer: há homens de Deus nesta congregação, há líderes colocados por Deus na frente desta obra, dos departamentos, e estão prontos para lhe ajudar. E Davi consulta ao Senhor e diz: perseguirei os amalequitas? Posso ir atrás dos inimigos? E o Senhor diz: pode ir, que eu sou contigo. O problema é que às vezes a gente toma a decisão própria e depois olha para trás e diz: Jeová, Senhor Jesus, Espírito Santo, vem atrás de mim. Às vezes a gente arregaça a manga e quer resolver a situação já está lá no advogado, na vara da família. A situação já está lá na delegacia. E daí depois Jesus entra nesta causa. Então Jesus disse: eu não fui convidado para entrar neste negócio. Todo mundo já deu pitaco, todo mundo deu palpite. E só Jesus que não falou. Mas eu quero enfatizar: Jesus ainda fala. O Senhor falou com Davi e disse: pode ir, que eu sou convosco. Pode ir que eu vou. E eles foram. 600 homens. Lá no Ribeiro de Besor, 200 não aguentaram. E ficaram por ali. E Davi continuou com 400 homens. E achou um egípcio, um varão, um amalequita, e ele era egípcio também. Ele era egípcio e foi contratado por um amalequita. E ele estava caído, como morto. Há 3 dias não comia nem bebia. Pare um pouquinho e preste atenção nesse detalhe que eu vou lhe dizer agora. E daí Davi disse: dá comida para ele, dá pão e dá água. E deram pão e água. Dá umas coisinhas melhor aí. Só pão e água, isso é comida de preso. Dá umas passas aí. Dá uns figos. E deram para ele, e ele recobrou a visão, a audição. Já estava melhor, e Davi perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou um egípcio, trabalho para uma amalequita, e a gente veio fazer umas ruaças por aqui, e inclusive destruímos a cidade de Ziclag. Ele contou tudo, e tocamos fogo, arrasamos com tudo. E mataram alguém? Davi perguntou: não. A vontade do diabo nem sempre é matar. Tem gente que pensa que o diabo já chega destroçando e matando. Não, ele veio para roubar, destruir e matar. Às vezes ele está roubando, saqueando, destruindo, para depois matar. Era pior para aquelas pessoas a escravidão que elas iam viver, esposas e filhos daqueles homens, do que a própria morte. Era muito pior. Tem gente hoje vivendo numa lamúria. Tem gente hoje que já experimentou o amor de Deus, e você conhece, que está jogado na lama, nas traças, está jogado, e o diabo está toda hora atormentando. Essas pessoas já desejam a morte, mas Deus ainda tem uma solução. Davi recuperou aquele moço,
E agora perguntou para ele: tu podes nos ajudar a nos conduzir aonde foram os amalequitas? Aí ele disse: eu posso. O senhor não vai me matar? O senhor não vai me entregar para eles me matarem? Davi disse: pode confiar na minha palavra. É palavra de homem de Deus. É palavra de futuro rei. É palavra de homem honrado. Eu não vou te entregar e vou preservar a tua vida. Sabe o que é que eu quero dizer com isso? Há alguém perto de você que você não dá nada por ele ou por ela. Há alguém mesmo na igreja perto de você que não canta como você, que não prega como você, que às vezes você até olha e pensa: está doente, coitado, vai morrer. Mas pode ser este o instrumento que Deus vai usar para recuperar a tua família, para recuperar a tua casa. E Davi foi, e quando deparou, eles estavam numa festa, estavam festando, e Davi chegou com os seus 400 homens valentes, e destruiu tudo. Só para os irmãos terem uma ideia, fugiram 400 jovens com camelos. Camelo é o navio do deserto. Fugiram, era o automóvel mais caro da época, e eles fugiram, olha quantos eram, mas Davi foi e destruiu a todos os inimigos, recuperou tudo, trouxe o despojo e veio se alegrando, porque a esposa veio de volta, os filhos vieram de volta, as filhas vieram de volta, e Davi veio celebrando. Quando reencontrou aquele cansado, talvez alguém da tua família está cansado, irmão. Talvez alguém ficou na beira do caminho, não conseguiu ir à frente, desvaneceu. Talvez, não sei se é o teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, não sei, mas alguém pode estar cansado da tua família. E lá vem Davi, quando encontra eles, conta a vitória que o Senhor havia lhe dado. Daí alguns daqueles 400 com ele disseram: não vai dar nada para eles não. Esses 200 aí não vão ganhar nada. Vão ficar na rua da amargura com o copo da miséria. Davi disse: nananina, não. Quem deu a vitória foi o Senhor. E se Deus deu a vitória para nós, capítulo 31 e 27 de Números, diz que quando os guerreiros vierem com o despojo, tinham que repartir com a congregação. Aleluia. Reparta a sua bênção com quem não teve forças até hoje. Reparta a unção que Deus te deu com aquele teu familiar, teu cunhado, tua cunhada, que ainda não entendeu o propósito da salvação. Davi ainda fez diferente. Davi disse para os seus homens: eu não vou abençoar só esses 200. Eu ainda vou presentear o povo de Judá. E sabe qual foi a primeira cidade que ele abençoou, pastor Júlio? Foi Betel. Sabe o que quer dizer isso? Foi lá levar a oferta dele, que Betel é casa de Deus. Você pode ficar em pé. Aleluia. Trago esta mensagem com a consciência de que Deus me mandou. E Deus está falando aqui neste lugar. A palavra é poderosa. A palavra levanta, a palavra renova, a palavra capacita, a palavra fortalece, a palavra reanima. Eu vim aqui nesta noite para respeitosamente dizer-lhes: bonito o vosso uniforme, bonito as gravatas, mas não sejam um Naamã, que lá fora era um guerreiro que vencia as batalhas e era aplaudido na chegada de Damasco. Todo mundo aplaudia, o rei dizia: está entrando aí o general Naamã, que venceu mais uma batalha, e todo mundo aplaudia. Mas quando ele entrava dentro de casa,
sentava-se numa cadeira, tirava aquela veste de general, e daí a esposa ia tirando, Duriandaracheia, Aralabaia, a esposa ia tirando aquelas roupas, quem é que me ajuda? Ataduras, ia tirando, porque ele era um general bem vestido. Tem maridos que parecem generais, igual Naamã, que anda dentro de um carrão, olha para sua casa, não falta nada, mas quando tira o casaco, quando tira a farda, quando tira aquela roupagem linda de aparência, e quando a faixa é tirada, há só um suspiro. Eu não queria ser assim. Por que eu sou tão bruto? Por que eu descarrego em ira, em raiva, por qualquer coisa, por coisas pequenas, vãs, passageiras e funestas? Tem irmãs também, que quando chegam na igreja, quem não desejaria ter a voz igual a ela? Meu Deus, olha que penteado bonito. Mas quando tira as ataduras, é só a graça. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está tendo uma conversa aqui. Eu não vim para lhe machucar, nem lhe deprimir, mas eu vim para dizer que o inimigo continua atacando as casas, as famílias, mas o Senhor continua dando força, renovando, fortalecendo. Parece difícil convidar você para vir aqui neste altar. Parece difícil você vir com esse uniforme lindo. Parece difícil você que veio com a caravana da sua congregação, ou até você que é líder. Parece difícil, mas como profeta de Deus eu quero lhe dizer, é um desafio que eu estou fazendo. Tua decisão nesta noite marcará uma mudança na tua vida. Deus vai restaurar, Deus vai mudar. Deus vai mudar a história, Deus vai mudar a página. E se foi Deus e não simplesmente o pastor Eliel que entregou esta mensagem, que chegou ao teu coração, que tu estás sendo atacado brutalmente pelo inimigo, e o teu choro é escondido, mulher. Mas eu quero te dizer, o tempo de cantar chega. É hoje o dia da virada na tua vida. É hoje o dia da virada no teu casamento. Saia do teu lugar e vem aqui no altar. Nós vamos orar. Eu quero orar, aleluia. E Deus vai mudar a sentença. Deus vai mudar a história. Aleluia, aleluia. Eu vou descer ali com a minha esposa. Nós vamos descer ali. Aleluia. E eu quero abençoar. Eu tenho autoridade de Deus para fazer isso. Não vem para me contentar, mas se Deus falou contigo, pode vir aqui, o casal faz assim com a mão, assim, vocês dois, Deus abençoe. Muda a história, muda a história.
Delece mandaralabarra suribaia. O Espírito do Senhor está arvorando bandeira. O Espírito do Senhor está arvorando bandeira. O Espírito do Senhor está hasteando bandeira. O Espírito do Senhor está hasteando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu ministro na autoridade do nome de Jesus. Coisas novas, novidades de Deus, novidades de Deus, novidades de Deus, novidades do Senhor. Novidades do Senhor estão a caminho. Tu tens promessa, Xaragarabassúria. Durece a mandelessou, mendequetri, a mandaraia. E tu sentes na pele, quando a prova vem, quando a luta vem, quando o bombardeio sobre a tua casa vem. Xaragarabasséria. Mas o Senhor te faz lembrar, tu és escolhido, tu tens promessa. Ei de calabarabasséria. Abre a tua boca e glorifica. Aleluia, ei, Jesus, cantarabassou, vialabassé. Ei, calabassai. Vais entrar com recursos. É o Senhor que vai agir. É o Senhor que vai agir. Você cantará, você testemunhará. O impossível vai acontecer. O que tu não podes, o Senhor vai fazer por ti. O Senhor vai agir. Vamos orar, irmã Cida. Aleluia. Vem um pouquinho mais na frente aqui, por favor. Vem um pouquinho mais na frente. Vem um pouquinho mais na frente. Pode vir mais um pouquinho aqui. Vem mais um pouquinho. Está vindo mais alguém. Tem mais alguém precisando. Ei, olha aqui, ó. Oh, glória. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está vindo e quer levar o esposo e a esposa. Mas os teus filhos não podem ficar, não. Teus filhos não podem ficar. Oh, aleluia. Sabe por que Deus deu em dobro para Jó? Tudo que ele perdeu. Deu camelo em dobro, deu ovelha em dobro, deu bois em dobro, deu cabritos em dobro. Mas pastor, por que ele perdeu 10 filhos? E Deus só deu 10, não deu 20. Sabe por quê? Porque cabrito, ovelha, camelo, boi são nossos. Carro e casa são nossos. Mas filhos são herança do Senhor. Tu não podes perder teu filho para a droga. Tu não podes perder tua filha para a feitiçaria. Eu quero chamar aquele pai e aquela mãe que quer vir trazer pelo menos o nome do teu filho e da tua filha neste altar. O teu filho não pode estar lá fora, não. Deus está me autorizando em nome de Jesus a chamar você que é pai para vir aqui dizer: eu não vou perder meu filho, eu não vou perder minha filha, eu não posso perder enquanto eu estou aqui. O meu filho está lá fora. Vem aqui no altar, vem aqui dizer: Deus, o nome do meu filho, Deus, eu trouxe meu filho na escola dominical. Traz aqui o nome dele, traz neste altar. Essa marega de gabai. Era marabashuri banderescende calabaia. Derriandarabassuria. Os irmãos podem abrir aqui no meio, aqui um espaçozinho aqui no meio. Ajude aqui. Ajude aqui no meio, só um pouquinho assim. Eu abri esse espaço aqui no meio. Porque no meio desses guerreiros aqui que estão recebendo reforço espiritual.
No meio desses guerreiros aqui há fogo do céu. Eu abri esse espaço aqui para chamar você que está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Onde está você? Onde está você? Eu quero te chamar aqui no meio, quero orar por você. Enquanto a minha esposa estiver orando, eu vou pôr as mãos sobre você. Você que quer aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador. Você veio nessa festa. Você veio neste lugar e este lugar está cheio de glória. Este lugar está cheio da presença de Deus. Aonde está você que quer fazer uma aliança com Deus? No tempo de Abraão, sabe como é que se fazia aliança? Vem aqui, irmão Gessé. Sabe como era a aliança? Abraão chegava para quem ele ia fazer aliança, ele cortava o seu dedo, saía sangue. E ele cortava o dedo do outro e juntava assim, o sangue um do outro, para fazer aliança. E daí, um dizia para o outro: tudo que é meu é teu. Sabe quem quer fazer essa aliança e já derramou sangue na cruz? Sabe quem foi? Jesus Cristo. Lá no Calvário, Jesus já marcou, já selou essa aliança com sangue. Jesus está chamando alguém aqui nesta noite. Onde está você para entregar sua vida a Jesus? Vem cá. É você que diz: eu não tenho força. Jesus vai te dar força. É você que diz: já tentei. Tente outra vez. Onde está você? Onde está você que já provou deste amor glorioso, deste poder? Começou a boa Olha aí. obra, Deus vai fazer na tua vida. Deus está chamando. No seu tempo e na sua hora. Aleluia. Aleluia. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, suas palavras não vão passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Não tem mais fiel que ele, não. Aleluia. Convide alguém aí do seu lado. Convide alguém, traga no altar aqui nesta noite. É noite de salvação. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar. Eu estou esperando você no altar. Pode vir. A voz do Senhor está te chamando. Glória a Deus. E agora eu vou falar. Glória a Deus. Eu não te trouxe até aqui para morrer. É verdade. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Ei, não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra foi ele, foi ele.
mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. E não falha, e não tarda, mas Ele chega na hora exata. Ele não mente, Ele não se arrepende, mas Ele vela pela sua palavra. Já prepara o teu coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai cante nessa noite, adore o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Quem começou a boa obra, Aleluia. Foi Ele que começou a boa obra. Glória a Deus. no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, suas palavras não vão passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Não há igual a Ele. Glória a Deus. Glória a É Deus. fiel pra terminar, no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Aleluia. Nós vamos orar. Levante a mão direita para o altar. Levante a mão direita para cá. Irmã Cida, pode orar ao Senhor. Nós te louvamos, Glória a Senhor, Deus, nós te glória a agradecemos, Deus. ó Pai, porque a Tua palavra foi Santo, falada nesta noite. Espírito a Tua de palavra, Deus. Senhor, veio ao encontro dos nossos Olha corações. para essas vidas que estão a Tua no Teu palavra, altar, Senhor, não volta vazia. clamando por um socorro, Eu peço a Tua bênção, clamando, Senhor, sobre os Senhor, Teus por uma filhos. intervenção. Eu peço a Tua bênção, Senhor, Aleluia. sobre cada casal que aqui está, Senhor. Ó Deus, ó Deus. Meu Pai, que os Teus filhos sejam renovados, que os Teus filhos, Senhor, sejam, Senhor, Glória a alcançados por Ti, Senhor, e possa, Senhor, trazer de volta aquilo que está perdido, aquilo, Senhor, que já não tem mais esperança, mas que os Teus filhos, Senhor, possam fazer como Davi, trazer de volta, aleluia, ser, Senhor, cheio do ânimo, Senhor, porque Tu tens ânimo para dar, Tu tens, Senhor, vitória para dar para cada lar, Tu tens, Senhor, Tu tens muitas coisas boas para dar para cada um deles. A casa dos Teus filhos, Senhor, serão abençoada, a família dos Teus filhos serão abençoados, Senhor, esta igreja será abençoada, porque, Senhor, a Tua bênção continua com o Teu povo, a Tua bênção continua, Senhor, com cada chefe do lar, a Tua bênção continua com cada esposa, a Tua bênção, Senhor, continua com cada filho. Pai, nós Te louvamos, Senhor, Glória porque a Tu Deus. sempre tens, Senhor, o melhor para nós. Nunca, Senhor, ficamos, Senhor, sem a Tua presença. A Tua presença é indispensável. A Tua presença faz a diferença dentro do lar dos Teus filhos. Que esta noite, Senhor, fique marcada. Que esta palavra, Senhor, venha trazer, Senhor, para nós resultados, aleluia, significativos, Senhor, porque nós acreditamos no poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Levante sua mão direita e diga comigo assim: a minha casa A minha casa é um cantinho do céu. é um cantinho. E eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, todo ataque do inimigo. Todo ataque. Amém. Obrigado.